Ô, Fábio Sormani, esse é um outro questionamento que eu tenho, que é o seguinte, tinha Bruno Henrique e Diego Ribas, por que o William Arão para bater o pênalti? Fábio Sormani. Você tem razão. O que a gente não sabe é o aproveitamento desses caras em treino. O Diego não é um grande cobrador de pênalti. Não é. Não é. Já perdeu pênaltis importantes em jogos do Flamengo. Perdeu quando era jogador do Santos. Perdeu também. E o Bruno Henrique é a mesma coisa. O Henrique, quando era jogador do Santos, o Santos foi definir uma passagem para a semifinal da Copa do Brasil com o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Bruno Henrique perdeu um pênalti. Ele perde pênalti também. Entendeu? O problema todo é que, muito provavelmente, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta talvez não perdessem esses pênaltis. Mas eles não estavam lá. Eles estavam fora. A sua incompreensão, Benja, é a minha também. Você não tira esses caras do jogo. Você não tira esses caras do jogo. Os dois melhores articuladores, os caras que pensam o jogo do Flamengo, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, você não tira. Não tira. Perdeu o Rodrigo Caio, quer recuar o Arão, bota o Gerson de volante, gente. Aí ele pega e coloca o menino, João Gomes. Pô, quem é o João Gomes na fila do pão, com todo respeito? Ele é um menino ainda. Ele pode vir a ser o Andrade e o Adílio. Pode vir a ser. Não é. Esse jogo não era um jogo para ele. Esse jogo era um jogo para você recuar o Gerson e o Arão na posição de zagueiro na vaga do Rodrigo Caio, que foi expulso. Acabou. E você mantém no jogo o Arrascaeta. Depois que sai o gol, ele coloca o Pedro, tardiamente. Devia ter colocado pelo menos no intervalo. E tira o Everton Ribeiro. Como é que essa bola vai chegar lá? Não chega. Ele queria velocidade no jogo. Um time que tinha 5 jogadores atrás, uma linha. E à frente dessa linha, mais 5. E o Lisandro Lopes também voltou. É uma série de equívocos. É o seguinte, que eu até disse isso aí ontem no Rodada, né? Cobrar o trabalho do Rogério Ceni é injusto. É injusto. Ele teve só uma semana para trabalhar. Aliás, a semana que antecedeu esse jogo. Mas você pode questionar decisões que ele toma, gente. Você tem todo o direito. É errado tirar o Arrascaeta. Foi um equívoco substituir o Everton Ribeiro. Foi um equívoco deixar o Pedro no banco. Foi um equívoco colocar esse menino João Gomes no jogo de ontem, no jogo tão importante. Por uma série, gente. Foi uma série de equívocos. Uma série de equívocos. E o Rogério cometeu. Aí você pode criticar. O time tá sem padrão, não joga. Aí é outra história. Aí você não pode falar nada. Ele tá começando um trabalho. E outra coisa, gente. Você tira um jogador como esse, o Arrascaeta, e tira o Everton Ribeiro, esses caras no vestiário são fortes. O Rogério sabe disso. Ele foi uma força inquestionável no vestiário de São Paulo. Os caras, o Rogério começa a perder o vestiário desse jeito, gente. Porque os próprios jogadores começam a questionar. Escuta, como é que o nosso treinador, como é que o nosso chefe, como é que o nosso líder tira de campo os dois melhores jogadores no jogo decisivo? Um cutucando o outro ali, ó. Você viu o que o cara fez? Ele tirou a Arrascaeta. Não bastasse isso, ele tirou o Everton Ribeiro também. Pô, será que esse cara pode ser técnico nosso? Eu já falei aqui, gente, e disse isso aí ontem também. O Flamengo, nesse momento, é muita areia pro caminhãozinho do Rogério Ceni. Ele não tem estofo para dirigir o Flamengo. Não tem. Não tem. Ele tem que começar devagar. Ele achou que esses 2 anos no Fortaleza eram suficientes para ele se aventurar. Não são. Não foram. Não foram. Ele se deu mal no Cruzeiro e perde 2 eliminações que vão custar muito aos cofres do Flamengo. Copa do Brasil e a Libertadores. Não é só o prestígio que se perde. Não é só isso. Se perde dinheiro. Numa época em que a pandemia tirou o público do estádio. E o Flamengo não está podendo contar com ele. Olha aí, ó. Libertadores. O Flamengo deixa de ganhar 18... Isso para chegar na semifinal. Seria legal projetar tudo, produção, se fosse possível. Quanto o Flamengo ganharia se ele fosse campeão da Libertadores e quanto ele ganharia se ele fosse campeão da Copa do Brasil. Essa é a projeção. Sormani. Porque o Flamengo não entrou na Copa do Brasil e nem na Libertadores para ficar pensando em passar de fase. Isso é a realidade do Santos. Sormani. Contando esse
Pingadinho. Pode falar aí. Sormani, só te dando esse número que você pediu, tá? Título da Libertadores hoje para um clube pode gerar 126 milhões de reais e o título da Copa do Brasil, tirando, claro, as fases preliminares daqueles como o Flamengo entraram nas oitavas de final para frente, 67 milhões de reais. Então você soma 126 com 67 e você dá um número de quase 190 milhões de reais, que resolveria muita coisa nesse ano de perda que o Flamengo teve com a pandemia. Exatamente, aí, ó. O Facincani nos traz os números. E o Flamengo pretende contratar o Pedro. Como é que ele pretende pagar o Pedro? Usando esse dinheiro que não veio. Fica comprometida a ambição do Flamengo em ter o Pedro. Então, eu já disse isso. Bom, primeiro, eu não teria contratado o Domenech. Mas a partir do momento que contratou, e ele não estava fazendo um mau trabalho, não estava. Ele sai do Flamengo a 1 ponto da liderança do Campeonato Brasileiro e classificado para Libertadores. Aí ele é mandado porque ele tomou de 4 do São Paulo e tomou de 4 do Atlético Mineiro. Dane-se! Você pode ser campeão desse jeito. Você pode perder os 2 jogos para o Atlético Mineiro e ser campeão brasileiro. A competição sua não é contra o Atlético, individualmente. A sua competição é contra vários times do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo estava bem posicionado. Então, eu não teria contratado o Domenech. Mas já que contratou, segue com trabalho. E mais, hein? Não pagaram até agora a multa do Domenech. Até agora essa multa não foi paga.